Dia chuvoso, dia bom para estar debaixo das cobertas, assistindo um filme, comendo uma pipoca. Mas ele decidiu fazer uma coisa muito melhor, que é estar aqui na casa do Senhor, né? E Deus, ele nós ficamos felizes, imagina o Senhor com cada um dos esforços que nós temos feitos. A nossa mensagem hoje ela vai ser baseada aqui em 1 Reis, que eu li. No capítulo 19, a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 21, no decorrer da mensagem, tá? Então eu vou ler aqui do 13 ao 18, só para a gente começar a falar um pouquinho aqui da mensagem. Então diz o seguinte: ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Então respondeu ele: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria. Jeú, filho de Nissim, ungirás como rei de Israel. E também Eliseu, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azeu, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns ensinamentos que Elias deixou para nós. Tem muitos outros, mas eu foquei em alguns aqui para eu estar trazendo para a gente meditar aqui nessa noite. Então, quando nós olhamos para a história de Elias, nós vemos um homem que ele era fiel a Deus, ele era próximo de Deus, ele escutava a voz de Deus, ele fazia o que o Senhor pedia a ele foi sustentado quando ele precisava, ele curou pessoas, ele fez a obra, ele levou a palavra do Senhor adiante, ele foi um homem corajoso, mas ele também teve a sua fragilidade. E são todos esses pontos que nós vamos observar aqui nessa noite. Então, ali se a gente parar para observar um pouquinho a história de Elias ali, no começo da sua trajetória, o Senhor falou com ele e o orientou para que ele fosse lá para o Oriente. Só que a primeira orientação é que ele fosse se esconder. Não era para ele fazer nada, era para ele ir para lá se esconder. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi para lá e o Senhor falou que lá teriam corvos que o sustentariam, dariam alimento para ele e que ele beberia ali daquela água do ribeiro. E assim ele fez. Ele foi para lá e todos os dias pela manhã e pela tarde os corvos vinham e traziam os alimentos ali para ele. E ele bebia daquela água do ribeiro. E quando ali aquela água secou, não fazia um tempo já que não chovia naquele lugar, então a água secou e o Senhor orientou ele que ele fosse até Sarepta, acho que é assim que se pronuncia, para que ele fosse até lá, que era uma região ali, e ele foi. Só que o detalhe ali está que o Senhor falou para ele assim: vá até lá, pois eu já ordenei para que uma viúva o sustente. Então, antes dele sair do lugar onde ele estava, o Senhor já havia providenciado as coisas lá onde ele ia chegar. Ele nem tinha saído, e lá já estava tudo pronto para quando ele chegasse. E aí, então, ele chegou naquele lugar, e assim foi. Ele encontrou aquela mulher, e aí a gente conhece a história que ela só tinha um pouquinho de azeite para ela e para o filho dela, e mesmo assim ela escutou o que Elias pediu e fez ali o bolo para que ele pudesse se alimentar, o pão para que ele pudesse se alimentar. E aí a gente vê que a primeira coisa que a gente pode identificar
a fidelidade de Deus em sustentar a nós em tudo quando nós obedecemos o que Ele pede. Então Elias ele poderia muito bem não ir, ele poderia muito bem mudar o seu caminho, mas tudo que o Senhor falava para ele, ele fazia exatamente aquilo. E o Senhor sustentou ele em todos os lugares que ele estava. Então a primeira coisa que fica para a gente é a obediência que Elias tinha, que nós também precisamos ter. Se o Senhor falar algo para nós, nós precisamos fazer. A desobediência para cada um de nós só vai nos levar para um caminho mais doloroso, que vai demorar mais para que nós chegamos até o nosso objetivo. Então é mais fácil obedecer do que desobedecer. Melhor do que sofrer, né? A gente observa também um outro ponto importante, que Elias ele era muito próximo de Deus e a sua oração ela tinha muito poder. Porque passado algum tempo ali naquela casa, o filho daquela viúva ficou doente e com o tempo ele chegou a falecer. Só que aí dentro daquele lar, Elias orou 3 vezes. Ele clamou ao Senhor por 3 vezes e aquele jovem voltou a viver. Então a segunda coisa que a gente aprende com Elias é ser próximos de Deus e ter uma oração com intencionalidade. É orar de verdade por aquilo que eu quero. É eu saber, eu falo, eu quero que o Senhor cure tal pessoa. Eu vou orar para que o Senhor cure tal pessoa. Só que eu preciso entender o poder que Deus tem na minha vida. Os irmãos precisam entender o poder que Deus tem na vida de cada um. Então Deus ele quer usar a cada um de nós assim como Ele usou Elias naquele lugar. E nós precisamos ter um entendimento que quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais poderoso nós somos, não por nós, mas sim pela graça e a misericórdia de Deus. E a gente vê que Elias ali ele era muito fervoroso, né? E ali na oração, no clamor, acredito eu que ele falou de uma forma direta com Deus. E aí o que eu falo aqui que é uma coisa que eu procuro fazer, né? Geralmente, às vezes eu escuto algumas pessoas orando em alguns outros lugares e eu vejo as pessoas falando palavras tão bonitas. Às vezes são as palavras que eu nem entendo, mas elas falam. Só que aí, o importante não são as palavras bonitas. O importante é o que está dentro do seu coração. Você precisa falar, pode falar do jeito mais simples que você quiser. Mas fala verdadeiramente para o Senhor o que está dentro do seu coração. E Ele vai te ouvir. Então a nossa oração ela precisa ser sincera, ela precisa ser verdadeira. Porque é assim que o Senhor ouve e é assim que Ele vai fazer aquilo que nós precisamos. Uma outra parte que nos dias de hoje para nós eu acredito que já é difícil, eu já falei isso algumas vezes, mas a gente precisa entender que precisa melhorar cada vez mais, é a coragem que Elias tinha. Porque Elias ele lutou ali firmemente contra a idolatria. Ele pregava ali, ele ia contra ali aqueles profetas de Baal, ele pregava mesmo, foi perseguido por isso, mas ele tinha coragem para levar a palavra de Deus. E muitas vezes, dentro do nosso local de trabalho, às vezes na rua, em qualquer lugar que a gente vai, a gente escuta muitas vezes, não é nem, como é que eu posso dizer? Às vezes a gente não está no assunto, às vezes a gente está próximo, aí tem 2, 3 pessoas falando, e muitas vezes elas estão falando mal de Deus, ou estão blasfemando, estão falando alguma coisa, e a gente se acovarda de uma certa forma. A gente fica ali no nosso cantinho e fala, eu não vou ficar quieto, eu não vou falar nada não, eu vou arrumar intriga aqui, mas a gente precisa falar, a gente precisa se impor, não desrespeitando os outros, mas sim colocando o nosso ponto de vista. Pois a gente não pode se envergonhar da palavra de Deus. E a gente precisa mesmo ir lá e, na escola, por exemplo, está falando mal da minha religião, então eu vou defender, não vou ficar quieto.
Ah, tá falando que eu sou assim, assim? Não, não sou. Eu vivo pelo que Deus é. Eu sirvo um Deus que é assim, eu vou ser assim. Eu preciso ser igual a Ele. E não tem nada de errado nisso. Então, e outro ponto, né, que a gente precisa observar, e aqui na leitura que eu fiz dá para a gente ver um pouquinho, é a questão da fragilidade do ser humano. Elias, ele era corajoso, ele era próximo de Deus, ele tinha muita fé, ele tinha muita força, mas em determinado momento, sim, ele sentiu medo. Ele teve que fugir de Jezabel, ele teve que se esconder, pois ela estava procurando se vingar dele. Sim, ele sentiu medo. Quem de nós aqui nunca sentiu medo? A gente sente, é natural do ser humano isso. O que não pode acontecer é o nosso medo, a nossa fragilidade ser maior do que a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Sabe? É muito difícil quando algumas coisas acontecem, a gente para pensar, a gente fala, não tem jeito. Tem sim. Tudo tem jeito. Sabe? E aí, algumas situações que acontecem, como aconteceu comigo essa semana, eu já contei algumas vezes para os irmãos sobre a questão do futebol que eu jogava, e foi passando o tempo, eu fui vivendo esse ano todas essas coisas, só que como eu já disse para os irmãos em outra mensagem, eu coloquei na minha cabeça que eu ia viver o meu sonho que Deus me deu para eu viver sim, até o final do ano, e que no final do ano eu iria encerrar isso e minha dedicação seria totalmente a Deus, como forma de gratidão também a Ele por tudo que Ele fez para mim. E isso acabou. Só que quando acabou essa semana, foi de uma forma que eu não esperava, que eu não queria, e eu fiquei um dia inteiro assim pensando naquilo. E revoltado, a Patrícia viu que eu fiquei revoltado, fiquei bravo, fiquei chateado. E depois eu parei para pensar, falei, mas eu falei para o Senhor que eu ia fazer isso. Não importa o jeito que foi, se foi do jeito que eu pensava, se não foi. Eu falei para Deus que ia ser assim. Acabou. Levanta a cabeça, bola para frente e vamos seguir para o próximo. E aí eu tirei isso da minha mente, eu tirei a preocupação, tirei a raiva que eu estava sentindo, coloquei de lado e me preocupei somente com o que eu tinha feito. Coloquei tudo nas mãos de Deus. E Ele está fazendo da forma que deve ser. E a gente precisa ser dessa mesma forma. Não importa a dificuldade ou as coisas que aconteçam, se você sente uma raiva, se você sente uma tristeza, uma angústia, algum problema, a gente precisa ter a confiança de que Deus Ele é maior para fazer qualquer coisa. E a gente não pode deixar que esses sentimentos sejam maior do que a nossa fé e do que a nossa esperança em Deus. E aí a gente vê no finalzinho que Deus Ele encoraja Elias naquele momento de medo. Ele estava com medo, ele se escondeu na caverna e o Senhor chamou ele para fora e falou, volte, vai e tome o teu caminho. E ainda deu a ordem de tudo que era para ele fazer. Então, quando a gente pensa que a gente vai dar 2 passos ali que acabou, Deus Ele já tem 10 passos à frente planejado para nós. É que muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, aí demora um pouquinho mais, mas Deus Ele sabe de todas as coisas. E tem uma ilustração que eu separei aqui para a gente ir para a conclusão da nossa mensagem, que é de um barco e o sorriso do piloto. Então, diz que as pessoas estavam ali no navio e estava uma tempestade muito forte, o navio balançava para um lado e para o outro, e muitas ondas vindo forte, batendo no vidro e batendo em cima do navio, e todo mundo ali com medo. E aí diz que um rapaz tomou a decisão de subir lá em cima e falar com o piloto, porque ele fica lá em cima, né? E diz que ele subiu para falar com o piloto, e quando ele olhou lá, o piloto daquele navio estava firme e forte ali, segurando ali, eu não lembro o nome do... acho que é Manivela, não lembro o nome, mas estava ali... Oi? No leme, perfeito, Marcão. Estava ali no leme, segurando ali firme e forte e controlando tudo.
E diz que quando aquele piloto olhou para aquele jovem e viu que ele estava com medo, aquele piloto não falou nada, ele só olhou para a cara pro rosto daquele jovem e deu um sorriso. Aí diz que aquele jovem desceu, olhou para os outros e falou: se preocupa não, vai ficar tudo bem. O piloto deu até um sorriso para mim, pode ficar tranquilo. Então, nossa vida é o barco. O navio, né, somos nós ali. O mar são as dificuldades que vêm. E o piloto é Deus. Se Deus é o piloto da nossa vida, não precisa se preocupar. Entrega nas mãos dele, que tudo ele vai fazer. E que nessa noite a gente possa fazer como Elias, né? Tem esses exemplos, eu separei, tá? As 4 coisas aqui dessa noite. Então, Deus ele proverá em todo momento. Não se preocupe com a dificuldade que você está passando. Seja de um emprego, seja financeira, seja de uma doença. Deus ele vai prover. Deus provê em todos os momentos. A segunda coisa que Elias ele nos ensina é que nós precisamos estar cada vez mais próximo de Deus. Quanto mais próximo dele nós estamos, mais força nós temos para ser usado por ele, pois é assim que deve ser. A terceira coisa é que está tudo bem desanimar, não tem problema. O que a gente não pode é parar. Quando a gente para, demora mais para chegar. Agora, se você desanima e você continua, todas as coisas vão dar certo. Então, não tem problema desanimar, ficar triste. Só não pare de lutar. Tem um louvor que fala isso, né? E a última coisa é que nós precisamos ter confiança em Deus em todos os momentos. Se Ele falou para fazer, vai lá e faça. Se Ele ordenou para ir para tal lugar, vai lá e faça. Se Ele falou para não ir, não desobedeça, fique paradinho. Espera que o próximo passo Ele vai ordenar para que nós possamos dar. E que nós possamos sempre ter em mente que a nossa vida ela deve ser pautada, deve ser baseada nos exemplos que tem na Bíblia. As coisas que aconteceram lá no passado, elas acontecem nos dias de hoje. As bênçãos que foram concedidas lá no passado são concedidas nos dias de hoje. E aqueles profetas, aquelas pessoas que eram usadas para curar as pessoas lá, nós podemos ser usados para curar no dia de hoje. E que nós possamos ser, assim como Elias, nós possamos ser um canal de bênçãos para essas pessoas que precisam da palavra de Deus, que precisam de uma cura, para essas pessoas que precisam de uma palavra de conforto, que nós possamos ser esse canal de bênção para levar a palavra a essas pessoas. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos, que os irmãos continuem orando pela minha vida, para que Deus possa me capacitar cada dia mais. Amém?